As maiores conquistas da humanidade podem ser inspiradoras. Mas os nossos deslizes mais espetaculares? Esses merecem uma ovação de pé. Hoje vamos fazer a contagem regressiva dos 33 incêndios financeiros de cair o queixo que arderam mais forte do que qualquer triunfo. Imagine arremessar uma bomba nuclear na Lua como demonstração de poder, ou encomendar uma frota de navios de concreto para cortar as ondas. Planos que brilhavam nos projetos e acabaram como catástrofes hilárias. Você achou que bombardear a Lua era ficção científica? Espere até ver o que mais tentamos. 1. Projeto A119. Imagine só. No fim dos anos 1950, a Força Aérea dos Zaqueros sentou em volta de uma mesa comendo rações da Guerra Fria e disse: "Sabe o que seria épico? Bombardear a Lua com uma bomba nuclear." Assim nasceu o projeto A119, com dezenas de milhões em dólares dos anos 1950. Pense em quase 1 bilhão hoje, despejados em rabiscar diagramas chiques de explosão e discutir o ângulo perfeito para uma selfie lunar. Cientistas debatiam tamanhos de potência como crianças num concurso de Chile, enquanto generais sonhavam com uma cratera grande o bastante para bloquear o luar e assustar todos os lobisomens da América. Era a demonstração cósmica de poder definitiva, um plano tão absurdamente agressivo que você acharia que foi escrito por uma águia careca. Felizmente, alguém percebeu que lançar um fogo de artifício atômico no espaço talvez fosse, como diz a minha avó, uma ideia realmente péssima. E desligou a tomada antes que quaisquer ratinhos lunares fossem tostados. 2. O esquema do desastre do amendoim. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha, ainda no embalo de chá e scones, decidiu que o império precisava do seu próprio suprimento de pasta de amendoim. Entra em cena o esquema do amendoim da África Oriental. Tratores de esteira, tratores e planejadores entusiasmados chegaram a Tanganica só para encontrar uma argila tão teimosa que fazia o concreto parecer macio, e chuvas que transformavam os campos numa lama digna de Twister. Eles levaram as ferramentas erradas para o trabalho, como aparecer num tiroteio com um garfo-colher. Eles despejaram mais de 50 milhões na época, mais de 2,5 bilhões em dinheiro de hoje, perseguindo amendoins que se recusavam a crescer. As máquinas enferrujavam mais rápido do que uma lata de refrigerante esquecida na chuva, enquanto a fauna local aproveitava um buffet à vontade do otimismo britânico. Em 1951, toda a bagunça foi abandonada, deixando para trás tratores quebrados e um enorme ponto de interrogação pairando sobre o planejamento do pós-guerra. 3. O corpo de camelos dos Amos-Iowa. Em 1856, o Congresso decidiu que os cavalos simplesmente não eram resistentes o suficiente para o deserto do Velho Oeste. Então gastou os 30 mil Harleys, mais de 1 milhão hoje, importando 75 camelos do Império Otomano. No começo, esses heróis corcundas transportavam suprimentos como campeões sob o sol escaldante, fazendo os cavalos parecerem tão descolados quanto nachos encharcados. Mas logo a cavalaria a cavalo surtou e debandou, convencida de que esses alienígenas disformes e cuspidoras tinham chegado para roubar seus empregos e sua aveia. Cavaleiros gritavam, "Mas que?" ao ver camelos mastigando cacto, e tratadores discutiam se os camelos preferiam um acompanhamento de feno ou um acompanhamento de feno. Aí veio a Guerra Civil, os orçamentos sumiram, e os camelos foram vendidos ou soltos. A lenda do deserto diz que ainda dá para ouvir espirros fantasmagóricos de camelo ao amanhecer. 4. O Spruce Goose. Howard Hughes, bilionário playboy e fanático por aviação, olhou para as necessidades de transporte da Segunda Guerra Mundial e pensou: "Precisamos de um barco voador do tamanho do Texas." Assim, o H-4 Hércules, ou Spruce Goose, tomou forma em madeira porque o aço estava racionado. Depois de afundar milhões, quase 1/4 bilhão hoje, em colar pranchas umas nas outras, Hughes finalmente o colocou no ar em novembro de 1947. A guerra já tinha acabado, fazendo dele a solução mais cara e super engenheirada para um problema que já não existia.
Ele o voou por uma gloriosa milha a 30 pés de altitude. Foi como ver seu avô experimentar um skate. Compromisso impressionante. Praticidade questionável. O Guzzi nunca mais voou, estacionado para sempre como um gigantesco troféu de madeira, sussurrando: "Ei, pelo menos eu não era de aço?" 5. Projeto Habakkuk. Em 1942, o inventor britânico Geoffrey Pike propôs um porta-aviões feito de Pykrete, gelo reforçado com polpa de madeira, porque nada diz supremacia naval como um enorme freezer flutuante. Almirantes babaram com a ideia de um iceberg inafundável acertando submarinos no periscópio. Então, direcionaram algo em torno de um estimado 500 milhões. Mais de 20 bilhões hoje para plantas e um protótipo em escala de 1/4 esculpido num lago escocês. Eles até atiraram balas nele em testes, que apenas ricochetearam, provando que o Pykrete era resistente, mas não resistente o bastante para derrotar as leis da termodinâmica. Mas manter um picolé do tamanho do Himalaia congelado no Atlântico? É mais ou menos tão fácil quanto manter seu refrigerante gelado em julho sem uma geladeira. Em 1943, a guerra tinha prioridades mais quentes, e o Habakkuk derreteu para dentro da história como a maior vergonha fiscal congelante de todos os tempos. 6. O exército de elefantes de Pirro. Em 280 a.C., o rei Pirro do Epiro disse: "Esqueçam os cavalos, vamos para a guerra em elefantes." E assim queimou uma fortuna. Pense no equivalente do mundo antigo a um IPO da Netflix, para alimentar, treinar e transportar esses tanques de presas para a Itália. Claro, quando os elefantes investiram contra as linhas romanas, a infantaria provavelmente achou que o Armagedon tinha chegado. Mas então, os romanos cavaram fossos ocultos e cutucaram as feras com lanças, transformando a festa dos paquidermes num pânico de debandada. Apesar de reivindicar a vitória, Pirro lamentou famosamente: "Mais uma vitória dessas e estamos falidos", percebendo que a sua superarma tinha o custo operacional de uma pequena lua. A sua carteira nunca se recuperou, provando que até os senhores da guerra da antiguidade sabiam que não dá para gastar mais do que um império teimoso para sempre. 7. Projeto Som da Morte. Na década de 1950, os especialistas em defesa dos Ewodiwa se perguntaram se era possível transformar o volume em arma. Então, despejaram milhões em canhões acústicos apelidados de Som da Morte. Imagine um bazuca que dispara estrondos sônicos tão ensurdecedores que transformariam crânios inimigos em salsa. Caminhões e barcaças de protótipo conduziram testes de ruído que mais frequentemente destruíam os tímpanos dos engenheiros do que incapacitaram alvos. A arma tinha toda a sutileza de campo de batalha de um baterista de heavy metal caindo por um lance de escadas com o kit inteiro. Vento, umidade, vacas perplexas e normas da OSHA se uniram para estragar a festa. No fim dos anos 60, depois de os orçamentos chegarem às dezenas de milhões, o Som da Morte foi arquivado, provando que às vezes a arma mais idiota é aquela que nem o seu próprio lado consegue ouvir sem chorar. A Marinha de Concreto. Durante as duas guerras mundiais, os Iuvuwa enfrentaram escassez de aço e pensaram: "Vamos construir navios de concreto." Entrou em cena a frota de ferro-cimento, cascos gigantescos de bloco de pedra que pareciam fantasias dos Flintstones. Cada navio custava 30% mais do que o aço. Abria caminho pelas ondas a 10 nós, se você semicerrasse os olhos, e engolia combustível extra como um adolescente numa fila de drive-thru de fast food. Eram menos como navios de guerra ágeis e mais como estacionamentos flutuantes com um sério problema de atitude. As tripulações esfregavam nervosamente os pingos e ouviam à procura de estalos sinistros, enquanto os convéses gemiam a cada ondulação. Depois de algumas poucas viagens, a maioria desses trambolhos de concreto foi rebocada para ferros velhos ou afundada como recifes artificiais. No fim, o experimento afundou milhões e flutuou com 0 vitórias. 9. O navio vaza.
Na Suécia do século XVII, o rei Gustavo Adolfo tinha um ego do tamanho de um couraçado. Ele queria o maior e mais malvado navio de guerra do mundo. Então ele encomendou o Vasa. Seus construtores navais, que de fato sabiam como barcos funcionam, ficaram muito nervosos. Eles o alertaram de que o projeto era pesado demais no alto. A resposta brilhante do rei foi basicamente: "Não me importo, coloquem mais canhões." Então, eles colocaram. Eles também adicionaram centenas de estátuas pesadas e extravagantes para fazê-lo parecer ainda mais intimidador. Na sua viagem inaugural em 1628, a cidade inteira apareceu para aplaudir. O magnífico Vasa navegou menos de uma única milha. Então, passou uma brisa suave. O navio imediatamente tombou e afundou como uma pedra, no meio do porto, na frente de todo mundo. Ele se tornou o submarino mais glorioso e caro do mundo pelos 333 anos seguintes. 10. A linha Maginot. Depois da Primeira Guerra Mundial, a França decidiu que a melhor defesa era a cerca mais cara do mundo. Esta era a linha Maginot. Não era apenas um muro, era uma fortaleza subterrânea de luxo. Estamos falando de ar-condicionado, ferrovias privadas e provavelmente até adegas de vinho. Era uma obra-prima de concreto projetada para ser absoluta, positivamente impenetrável pela frente. Uma defesa perfeita. Havia apenas uma falhazinha minúscula, insignificante. Quando os alemães invadiram na Segunda Guerra Mundial, eles nem se deram ao trabalho de atacá-la. Eles simplesmente contornaram com seus tanques por uma floresta. Era o equivalente militar de instalar uma porta de cofre de banco de US$ 1 bilhão numa caixa de papelão. Todo aquele dinheiro e esforço para uma atração turística glorificada que apontava para o lado errado. 11. O supercanhão V3. Os nazistas tinham uma obsessão séria por armas maravilhosas, que em sua maioria eram apenas desperdícios maravilhosos de dinheiro. Conheça o supercanhão V3. Isso não era apenas um canhão grande. Era uma besta metálica de 500 pés de comprimento, enterrada bem fundo dentro de uma encosta francesa. Isso foi projetado para ser uma metralhadora do fim do mundo, capaz de disparar centenas de projéteis por hora diretamente contra Londres. Era uma fantasia pura de vilão de James Bond trazida à vida. No entanto, antes que pudessem disparar um único tiro, os aliados encontraram o esconderijo secreto deles. Eles não enviaram espiões. Simplesmente lançaram enormes bombas terremoto em cima dele. Todo o bunker e o supercanhão dentro dele foram instantaneamente esmagados numa panqueca caríssima de concreto e sonhos quebrados. Milhões desperdiçados numa super-arma que nem chegou a fazer um som de piu. 12. A frota de alto mar da Alemanha. No início dos anos 1900, a Alemanha viu a enorme Royal Navy britânica e ficou com um sério ataque de inveja naval. Basicamente, eles gritaram: "Eu quero uma dessas, só que maior." Então, começaram uma corrida armamentista absurdamente cara. A Alemanha despejou uma parte enorme do seu orçamento nacional na construção de couraçados gigantes e assustadores chamados dreadnoughts. Eram os brinquedos mais reluzentes e mais poderosos do pedaço. O problema? Quando a Primeira Guerra Mundial de fato começou, esses navios de milhões de dólares, em grande parte, só ficaram parados no porto. Eles eram considerados valiosos demais e caros demais para arriscar numa luta de verdade. Era como comprar uma Ferrari e depois ter tanto medo de arranhar que você nunca a dirige. Depois que a guerra terminou, os próprios alemães simplesmente afundaram a frota inteira, a desistência mais cara e irada da história naval. 13. A linha Siegfried. A linha Siegfried era basicamente a resposta da Alemanha à linha Maginot. Era o concurso definitivo de "a minha parede inútil é melhor do que a sua parede inútil." No papel, era aterrorizante. Os nazistas construíram milhares de bunkers de concreto e fileiras de pirâmides antitanque pontiagudas, chamadas Dentes de Dragão. Filmes de propaganda faziam parecer uma fortaleza inquebrável.
Na realidade, era um completo abacaxi. O concreto era de baixa qualidade. Os bunkers eram cheios de infiltrações e miseráveis. As armas dentro eram, em sua maioria, sucata ultrapassada. Quando os aliados finalmente chegaram até ela, eles não fizeram um cerco dramático. Basicamente, só a empurraram e ela caiu. Era menos uma linha defensiva lendária e mais uma lombada longa, esfarelante e incrivelmente cara. 14. O grande navio tartaruga chinês. Imagine um imperador antigo que jogou videogame demais. Ele exigiu uma fortaleza flutuante, um navio tão resistente que pudesse arrebentar qualquer coisa com uma abalroada. Essa obsessão criou um lendário navio tartaruga. Era uma embarcação enorme, coberta da proa à popa por placas grossas de ferro. Parecia um tatu zangado nadando, pronto para a briga. Só havia um problema gritante. Toda aquela blindagem fazia o navio pesar uns zilhões de toneladas. Ele se movia na velocidade de uma geleira sonolenta num dia frio. Navios inimigos menores e mais rápidos podiam literalmente navegar em círculos ao redor dele, provavelmente rindo e jogando coisas. Era menos um navio de guerra e mais uma placa gigante e flutuante de chuta aqui. Uma lição caríssima, provando que tornar algo invencível muitas vezes só o torna imóvel. 15. O fracasso da frota espanhola do Tesouro. O ano é 1702. Você é um almirante espanhol. Sua frota está abarrotada até a tampa de prata do Novo Mundo. De repente, uma marinha combinada inglesa e holandesa prende você numa baía. Uma pessoa inteligente talvez lutasse ou se rendesse. O comandante espanhol, no entanto, escolheu a opção C, autodestruição espetacular. Ele basicamente gritou: "Se eu não posso ficar com esse tesouro, então ninguém pode." Ele ordenou aos próprios homens que colocassem toda a frota em chamas. Uma fortuna inimaginável em prata e ouro derreteu e afundou até o fundo do oceano. A melhor parte? O inimigo ainda conseguiu abordar alguns navios e pegar uma pilha enorme de saque antes de tudo ir para o fundo. Foi o equivalente financeiro de triturar o seu bilhete de loteria premiado porque você está preocupado com impostos. 16. Operação 10.000 milhas douradas. Às vezes, um plano parece incrível até você pensar nele por mais de 5 segundos. Um poderoso imperador chinês da antiguidade tinha uma visão grandiosa e artística. Ele queria criar um mar dourado de trigo se estendendo por milhares de milhas através do seu império. Um belo símbolo de prosperidade. Para conseguir isso, ele forçou milhões de camponeses a plantar apenas trigo. Eles ignoraram a rotação de culturas. Ignoraram o que o solo realmente precisava. Apenas plantaram trigo, em toda parte. O resultado foi um tombo ecológico de proporções épicas. O solo foi completamente destruído. Pragas que adoravam trigo fizeram a maior festa da história registrada. As milhas douradas rapidamente viraram um deserto estéril e inútil de poeira, causando diretamente uma fome massiva. Um projeto de bilhões de dólares para criar uma imagem bonita que acabou deixando todo mundo passando fome. 17. O colapso da mania das tulipas. Nos anos 1630, os holandeses decidiram que a coisa mais inteligente para investir era flores. Não ouro, não terra, mas tulipas com listras legais. As pessoas ficaram completamente malucas por elas. Um único bulbo de tulipa, que é literalmente uma cebola de terra em que você poderia pisar sem querer, era negociado por mais do que uma casa luxuosa. Era como se hoje as pessoas vendessem seus carros e fizessem uma segunda hipoteca para comprar um abacate realmente bonito. Todo mundo era milionário de tulipas no papel, provavelmente andando por aí com um nível irritante de presunção. Então, um dia, o país inteiro voltou à sobriedade ao mesmo tempo e percebeu: "Peraí, nós apostamos toda a nossa economia em algo que um coelho poderia comer no almoço." O mercado despencou tão forte que deixou uma cratera financeira, com fortunas sumindo da noite para o dia. Foi um tombo nacional causado por pétalas bonitas,
provando que o hype é um péssimo consultor financeiro. 18. A compra de Manhattan. A história é um conto clássico americano de negócio esperto. Em 1626, os holandeses compraram toda Manhattan dos nativos por cerca de 24 horas em contas brilhantes. Contamos essa história como se fôssemos os caras mais inteligentes da sala. Mas a história real é ainda mais engraçada e mais constrangedora. Os nativos específicos que aceitaram o acordo provavelmente nem moravam em Manhattan. Eram basicamente turistas de Long Island, só de passagem. Então, quando esses holandeses de chapéus engraçados lhes ofereceram uma pilha de bugigangas legais por uma ilha que eles nem possuíam, eles provavelmente pensaram: esses caras estão falando sério? Claro que sim. Coisas grátis. Não foi um negócio genial coisa nenhuma. Foi como pagar a um cara aleatório no estacionamento de um Walmart pela loja inteira, e depois ficar chocado quando de fato dá certo. Eles apenas deram uma sorte inacreditável com o erro multibilionário deles. 19. O imposto britânico sobre o chá. Depois de torrar todo o seu dinheiro em guerras caras, o governo britânico decidiu espremer centavo por centavo os colonos americanos para pagar as contas. A grande ideia genial deles? Um pequeno imposto sobre o chá. Em Londres, isso provavelmente soava como um plano perfeitamente razoável. Na América, porém, as pessoas perderam completamente a cabeça. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre receber ordens de uns caras do outro lado do oceano. Então, os americanos fizeram a coisa mais americana possível. Deram uma festa enorme e destrutiva. Eles se vestiram com uma fantasia ridícula. Se infiltraram num navio à noite e arremessaram uma fortuna em chá precioso direto no porto de Boston. A tentativa simples da Grã-Bretanha de ganhar uns trocados a mais acabou custando a eles um continente inteiro. Foi definitivamente a festa do chá mais cara da história. 20. O Palácio de Versalhes. O rei Luís XIV da França, o senhor figurão original, decidiu que precisava de uma casa que gritasse: "Eu sou muito melhor do que todos vocês." Então, ele construiu Versalhes. Isso não era só uma mansão, era um monumento a um exagero ridículo. Estamos falando de móveis de prata maciça, uma galeria de espelhos só para você se admirar de todos os ângulos, e jardins tão grandes que você precisaria de um GPS e de um almoço preparado para atravessá-los a pé. O custo foi astronômico, devorando uma grande parte de todo o orçamento nacional da França. Enquanto o rei jogava croquet no seu gramado perfeitamente aparado, o povo francês literalmente comia terra para sobreviver. Essa gastança insana deixou todo mundo tão furioso que levou diretamente à Revolução Francesa, quando o povo finalmente decidiu dar ao rei um corte de cabelo muito mais curto e mais permanente. 21. O esquema de pirâmide do faraó. Os faraós do Egito Antigo eram os reis originais do ou vai grande ou vai para casa. Eles eram tão obcecados com a vida após a morte que decidiram construir montanhas gigantes e pontudas de pedra como seus túmulos pessoais. A Grande Pirâmide é basicamente uma placa enorme de proibida a entrada para ladrões de túmulos, construída com a força de trabalho de uma pequena nação ao longo de décadas. Durante uma grande parte da história do Egito Antigo, uma parcela significativa da economia era dedicada apenas a empilhar pedras para um cara morto. Foi o projeto definitivo de vaidade, uma forma de ostentar para as gerações futuras além do túmulo. Também foi um esquema de pirâmide literal, em que um cara no topo ganha uma casa gigante e pontuda, e todo o resto só ganha dor nas costas e uma conta de imposto. E depois de todo esse trabalho, mesmo assim eles foram roubados até não sobrar nada mais tarde. 22. As aldeias falsas de Potemkin. Então Catarina, a Grande da Rússia, está fazendo uma viagem pelas estradas do seu novo território. E o namorado dela, Potemkin, precisa impressioná-la. O único problema é que o lugar é um lixo completo. Então ele inventa um plano que é pura enganação nível Hollywood. Ele constrói aldeias falsas. Literalmente só as fachadas de casas, apoiadas com varas como um cenário de filme.
Depois, ele paga um monte de camponeses para ficarem na frente delas, acenarem e parecerem felizes e bem alimentados. Assim que o barco da Imperatriz passa, a equipe freneticamente derruba a cidade falsa inteira, corre rio abaixo e monta tudo de novo para o dia seguinte. Foi uma mentira incrivelmente cara, suada e elaborada, tudo para fazer a chefe achar que ele estava fazendo um ótimo trabalho. Esse foi o finja até conseguir original, em escala nacional. 23. O túnel da Mancha do século XIX. 100 anos antes do Channel de verdade, algum sujeito vitoriano de cartola e um sonho maluco começou a cavar um túnel até a França. Com uma nova e sofisticada máquina de perfuração, ele avançou cerca de 1 milha, mar adentro, sob o fundo do mar. Foi um enorme feito de engenharia para a época. Então, os militares britânicos tiveram um ataque de pânico completo e total. Eles se convenceram de que os franceses o usariam para uma invasão furtiva, imaginando um exército de caras com baguetes e bigodes ruins surgindo do chão no meio de uma partida de cricket. A paranoia ficou tão intensa que eles forçaram o projeto a ser encerrado e encheram o túnel de concreto. Eles queimaram uma fortuna e atrasaram o progresso por um século inteiro, tudo porque tinham medo de seus vizinhos chiques aparecerem sem aviso. 24. A inflação da prata da Espanha. A Espanha no século XVI era como um cara que ganhava a Powerball toda semana, por 100 anos. Eles encontraram tanta prata nas Américas que literalmente não sabiam o que fazer com tudo aquilo. Então fizeram o que qualquer pessoa com dinheiro infinito faria: compraram tudo. Financiaram guerras sem fim, construíram catedrais de ouro maciço e provavelmente tinham vasos sanitários de ouro maciço. Mas esqueceram um pequeno detalhe de economia 101. Quando você imprime dinheiro demais, ou neste caso extrai prata demais, ele perde valor. Eles inundaram a Europa com tanta prata que isso causou uma inflação enorme e fora de controle. Eles eram tão ricos que, sozinhos, tornaram a si mesmos e o resto da Europa pobres. Foi um gol contra financeiro de proporções lendárias, capazes de mudar o mundo. 25. Napoleão vende a Louisiana. Então, é 1803, e Napoleão Bonaparte está tentando conquistar a Europa, o que é basicamente o hobby mais caro do mundo. Ele está ficando sem dinheiro mais rápido do que um turista em Vegas. Enquanto isso, a América, liderada por Thomas Jefferson, só quer comprar a cidade de Nova Orleans para que seus fazendeiros possam embarcar seu milho sem nenhum problema. Jefferson manda seus caras para a França com alguns milhões de dólares para tentar comprar a cidade. Napoleão, provavelmente encarando uma pilha gigantesca de contas de balas de canhão e chapéus chiques, olha para a oferta deles e diz: "Que fofo, mas por mais alguns milhões, vocês podem ficar com a coisa toda." Ele lhes oferece todo o território da Louisiana, um enorme pedaço de terra que literalmente dobrou o tamanho dos Estados Unidos da noite para o dia. Os diplomatas americanos, que só vieram para comprar uma única entrada de carro, de repente receberam a oferta de todo o estado do Texas pelo preço de um carro usado. Foi a maior liquidação de garagem da história. Tudo porque um baixinho francês precisava de dinheiro rápido para sua obsessão por dominação mundial. 26. A China queima sua frota do tesouro. No início dos anos 1400, a China era o rei incontestável do oceano. Eles tinham uma frota de navios do tesouro tão enorme que fazia os navios europeus parecerem brinquedos de banho. Aquilo era como cidades flutuantes, comandadas pelo lendário almirante Zheng He. Eles navegaram para todos os lugares, trazendo coisas incríveis como girafas, que a corte chinesa achou que fossem unicórnios míticos. A China era basicamente o garoto descolado do quarteirão global. Então, um novo imperador assume o trono, e ele e seus conselheiros nerds olham para essa frota incrível e dizem: "Nah, isso é sem graça." Eles decidiram que explorar e comercializar era perda de tempo e que ficar em casa era muito mais legal. Então, em um dos movimentos mais idiotas da história, mandaram que toda a frota fosse queimada. Eles destruíram os navios e todos os registros de suas viagens.
Foi como se a NASA pousasse na Lua e depois decidisse cancelar o espaço para sempre. A China simplesmente abriu mão voluntariamente de ser a superpotência número 1 do mundo para virar uma eremita. 27. Os bizantinos não pagam os cruzados. Imagine isto. Você contrata um bando de empreiteiros briguentos para fazer um trabalho difícil. Eles fazem o trabalho. Aí você diz que não pode pagar. Em 1203, um príncipe bizantino fez um acordo com o exército da Quarta Cruzada, basicamente uma enorme gangue de cavaleiros europeus fortemente armados. Ele disse: "Ajude-me a recuperar meu trono e eu lhes darei uma montanha de ouro." Os cruzados que estavam quebrados disseram: "Com certeza." Eles invadiram a cidade de Constantinopla e colocaram o príncipe no comando. Então, chegou a hora de pagar. O novo imperador olhou para seu tesouro vazio e percebeu que não tinha como arcar com aquilo. Ele tentou dar um perdido neles. Os cruzados ficaram com raiva. Com muita raiva. Então fizeram o que milhares de caras furiosos com espadas fazem. Saquearam a cidade inteira. Eles pilharam e incendiaram a cidade mais rica do mundo cristão por 3 dias seguidos. O Império Bizantino foi estilhaçado para sempre. Tudo porque um cara passou um cheque que o ego dele não conseguia compensar. 28. O Canal Morto da Grã-Bretanha. No fim do século XVIII, a Grã-Bretanha era obcecada por cavar canais. Era como a versão deles de uma febre de startups. Um grupo de investidores decidiu construir o canal de Salisbury e Southampton, um atalho de 23 milhas até o mar. O problema é que o engenheiro-chefe deles era um charlatão completo que provavelmente conseguiu o diploma no verso de uma caixa de cereal. Esse cara projetou um túnel que desabou imediatamente. Ele construiu aquedutos que vazavam tão mal que pareciam mais aspersores gigantes. O projeto inteiro foi um show de palhaçada desde o primeiro dia. Depois de queimar uma fortuna, o canal finalmente foi inaugurado. Ele reteve água por cerca de 5 minutos antes de começar a vazar de novo. Ele foi tão mal construído que quase ninguém o usou. Rapidamente, ficou conhecido como o Canal Morto, uma vala longa e lamacenta que serviu como monumento a contratar o cara mais barato para o trabalho. 29. O bonde do Saara francês. No início do século XX, a França olhou para o deserto do Saara e pensou: sabe do que este gigantesco vazio desolado precisa? De um sistema de bondes realmente complicado e caro. Eles não queriam um trem normal. Isso era coisa de camponeses. Eles imaginaram um mar sobre rodas. Um monotrilho elétrico futurista guiado por um enorme cabo suspenso por cima, estendendo-se por centenas de milhas. Era para ser um expresso de alta velocidade pelo deserto, como algo saído de Os Jetsons. Eles queimaram milhões em pesquisa e protótipos para essa ideia ridícula. Os engenheiros provavelmente passaram anos tentando descobrir como impedir que um cabo de 1000 milhas acabasse soterrado numa tempestade de areia. Eles nunca conseguiram. O projeto inteiro desmoronou sob o peso da própria estupidez, uma solução fantasticamente cara para um problema que nunca existiu. 30. O esquema de Darien escocês. Na década de 1690, a Escócia tinha um forte caso de síndrome de irmão mais novo em relação à Inglaterra. Eles queriam o próprio império para provar que também eram descolados. Então, eles criaram o esquema de Darien. O plano era iniciar uma colônia nos pântanos do Panamá e criar uma rota comercial entre 2 oceanos. Eles achavam que isso os tornaria mais ricos do que nos seus sonhos mais selvagens. Num frenesi de orgulho nacional, os escoceses investiram uma fatia gigantesca de todo o dinheiro do país no projeto. Os colonos chegaram e encontraram um inferno infestado de mosquitos. Eles foram dizimados por malária, febre amarela e ataques dos espanhóis que já viviam lá. A colônia fracassou de forma tão espetacular que levou toda a nação escocesa à falência. Eles ficaram tão quebrados que tiveram de assinar o Ato de União com a Inglaterra só para conseguir um resgate financeiro. Eles apostaram o país inteiro numa ideia ruim e perderam tudo. 31.
Os cabos de espionagem do projeto Argonaut. Durante a Guerra Fria, a CIA teve uma ideia super sofisticada que parecia saída de um filme de James Bond. Eles sabiam que os soviéticos usavam cabos submarinos para suas comunicações secretas. Então lançaram o projeto Argonaut. Eles pegaram um submarino nuclear, transformaram-no numa máquina de espionagem de alta tecnologia e o usaram para sorrateiramente interceptar os cabos soviéticos no fundo do oceano. Foi um enorme sucesso, dando aos UNHWA toneladas de informações. O erro caro não foi a missão, foi o idiota que eles contrataram. Um cara da NSA chamado Ronald Pelton, que estava afundado em dívidas, decidiu vender toda a operação ultra-secreta aos soviéticos. E ele fez isso por míseros os 35 mil. Depois de a América gastar centenas de milhões de dólares no submarino mais furtivo do mundo, um perdedor falido entregou tudo por menos do que o preço de um Ford Taurus. 32. O Snow Cruiser Antártico. Em 1939, a América decidiu que queria uma parte da Antártida e, para reivindicá-la, construiu o veículo mais absurdamente incrível que se pode imaginar: o Snow Cruiser Antártico. Essa coisa era um monstro do futuro, com 55 pés de comprimento e 37 toneladas, tipo um caminhão monstro. Tinha sua própria oficina, uma cozinha e até conseguia carregar um maldito avião no teto. Era o RV Off-Road definitivo. Depois de gastar uma fortuna construindo essa fera, eles a enviaram para a Antártida. No segundo em que ele rolou para o gelo, seus pneus gigantes completamente lisos, que foram projetados para um estacionamento, não para um continente de neve, afundaram direto. A coisa era total e absolutamente inútil. Não tinha tração. Não conseguia nem subir uma ladeira suave. Depois de alguns test drives patéticos, esse supercruiser multimilionário foi abandonado e deixado para ser soterrado pela neve, tornando-se o enfeite de jardim mais caro e constrangedor do mundo. 33. Imagine a Florença do século XV decidindo gastar uma pequena fortuna em portas épicas de bronze para o seu batistério. Pense num prêmio do tamanho de Las Vegas em ducados. A cidade contratou escultores mestres, derreteu sabe-se lá quanto bronze, comprou guindastes gigantes e sistemas de roldanas. E ainda acabou com portas tão absurdamente pesadas que nem uma única pessoa, nem 6 ferreiros parrudos, acorrentados uns aos outros, conseguia abri-las. Era como tentar mover um ônibus escolar estacionado com um macarrão molhado. Cada ideia genial para consertar, mais graxa, cordas mais fortes, até contratar mercenários lutadores de sumô, só drenava os cofres mais rápido do que os ganhos da avó no bingo. No fim, aquelas grandiosas portas do destino viraram o batente de porta mais caro do mundo, imóvel, ostentoso e hilariamente inútil. Acabamos de testemunhar 33 aulas magnas sobre como torrar fortunas gigantescas enquanto se persegue a glória. Agora eu quero saber, qual calamidade você financiaria se fosse um bilionário viajante do tempo com um senso de humor distorcido? Você soltaria um porta-iceberg flutuante para congelar seus inimigos ou convocaria 75 camelos para vagar pelo Mojave? Deixe seu voto nos comentários abaixo. Se fracassos épicos são o seu prazer culposo, destrua esse botão de curtir e inscreva-se para mais dos esquemas historicamente mais gloriosamente equivocados. Que a loucura comece!